O que é a ciência? A ciência é aquele jeito organizado de dizer as coisas. A ciência é conhecimento, ciência é organização do conhecimento. É como o mundo ao nosso redor é organizado, existe um método que propõe fazer isso através da observação, da experimentação e da lógica. Então, quando a gente vai conhecer uma criança num processo de avaliação, nós estamos aplicando a nossa capacidade científica. Por isso que é importante entender algumas bases dessa ciência. Isso se baseia em observação, experimentação e lógica. Então, por exemplo, é muito importante que exista num processo real de avaliação momentos de experimentação. Eu chamo de experimentação livre, que é o que eu pratico. Esse momento de experimentação é o momento da naturalização do comportamento e das reações da pessoinha que nós vamos, ou pessoa, ou adulto que nós vamos avaliar. Então, a lógica dentro dessa construção do científico, da ciência, ela é a interpretação. É o meu raciocínio, é o raciocínio clínico, é o raciocínio que eu vou aplicar naquele momento de uma identificação de um fenômeno, a superdotação, TDAH, TEA, enquanto fenômenos. Para identificar, eu vou ter que praticar uma ciência através da observação, experimentação e lógica, que é o raciocínio. Para responder a perguntas. Qual é a pergunta? A demanda. O que acontece com o meu filho? Por que ele reage assim? Por que ele tem esse comportamento? Eu preciso focar toda a demanda, por exemplo, num protocolo de anamnese, de avaliação, a demanda é a pergunta-problema da ciência. Quando eu vou para um espaço científico de avaliação, eu preciso ir embasada para eu entender que eu vou com uma pergunta-problema, que é o meu objeto de pesquisa, para entender um sujeito que está à minha espera para dizer para os pais como ele funciona. E para eu entender esse funcionamento, eu vou usar observação, experimentação, que os testes passam por essa, de certa forma, por essa experimentação também, e a lógica, que é o meu raciocínio clínico. Qual é o objetivo dessa ciência? É descobrir como as coisas funcionam. Por isso, o superdotado é tão ficcionado em ciência, em saber o funcionamento das coisas. Então, a gente se baseia em evidência. A ciência não é em suposição e nem em opinião. Ou seja, quando eu vou para aquele meu objeto, para aquele meu sujeito de pesquisa com um objeto de pesquisa, eu vou colocar mais à frente para vocês entenderem, e colocar entre parênteses algumas questões. Então, eu tenho que me basear em evidências. As evidências são aquelas verdades em tese que você constrói com conhecimento mais experiência. Nós não construímos as verdades da ciência só com conhecimento e nem só com experiência, porque o conhecimento, ele não traz a prática, o conhecimento, ele não faz sentido na prova, na evidência, quando você vai testar, entender o sabor daquilo, o que aquilo trouxe para mim. A experiência, ela vai faltar a visão de vários construtores desse conhecimento para me dizer assim, olha, eu passei por esse campo, encontrei isso nesse campo, e você conseguir fazer essa interconexão para construir a sua concepção. Porque todo cientista, e nós somos todos cientistas quando nós avaliamos a condição de qualquer criança do neurodesenvolvimento, e todo cientista precisa estar embasado por evidência e por ciência, jamais por opiniões ou por aquilo que eu acho. Por exemplo, eu não posso achar que eu vou encontrar uma área de interesse num consultório de avaliação. Aí eu já estou indo pela opinião. E o que é evidência? Evidência é como a prova usada para mostrar que uma ideia ou teoria funciona, ela faz sentido para aquele que recebeu a prova. A evidência só faz sentido para quem vai usar a ciência.
porque ela precisa se encontrar, ela precisa ter uma conexão com o propósito daquele que está buscando uma resposta. Se não tiver, aquela evidência não faz sentido. Então, a evidência científica, ela não é científica por si só. E ela não é evidência por si só, porque ela pode ser uma evidência para mim e não pode não ser uma evidência para você, porque ela não fez sentido na minha realidade. Embora ela seja uma evidência científica, uma evidência comprovada por uma comunidade ou por um único, ou por alguns cientistas, porque ela nunca é uma verdade absoluta. Na ciência, não existe verdades absolutas, senão a ciência não avança. Se a ciência não for questionada, ela não avança.